Hoje, como raramente nós fazemos, quem frequenta com assiduidade a sessão sabe que a gente prioriza sempre a discussão de casos clínicos nessa sessão do Procardíaco, porque a gente acredita que esse realmente seja o modelo que mais estimule as discussões, mas, sem dúvida nenhuma, alguns temas, alguns assuntos, eles são de extrema importância, e nós abrimos e convidamos, então, colegas para poder abordar dentro de um modelo um pouco diferente daquela nossa sessão cardiológica clássica que nós fazemos aqui todas as quartas-feiras. E desta feita, então, quer dizer, nós convidamos colegas para nos falar sobre espiritualidade e medicina. São 4 nobres colegas, conhecidos de vocês, e que nós vamos ter nos próximos 1h e 20 minutos a possibilidade de ouvirmos, falarmos, discutirmos sobre um assunto que eu acho de extrema importância, que ganha cada vez mais espaço, tanto dentro das publicações técnicas como dentro da mídia leiga. Para coordenar essa sessão, nós convidamos o Dr. Roberto Sporcati, que vem estudando o assunto já há longo tempo aqui no hospital, a referência do ponto de vista da ligação com a cardiologia e espiritualidade. O Roberto já vem desenvolvendo esse papel frente à Sociedade de Cardiologia e é o nosso convidado para poder fazer a coordenação dessa reunião. Eu pediria então que assumisse os trabalhos para poder convidar os demais convidados. Obrigado, Roberto. É uma honra enorme, depois de tantos anos nessa instituição, fazermos uma reunião em que as micropartículas da troponina e poucos P's menores do que 0,05 serão discutidos. Quem viu aquela repolarização da onda P, verá o restante. Porque estava tão difícil de ver aquilo, então, aproveitando um pouco da descontração do Tiago, antecipou as emoções da reunião. E essa reunião tem um modelo diferente em que a gente vai puxar alguns pontos assim para debate junto com autoridades um pouco mais próximas dessa área, e eu de modo algum sou referência ou autoridade nessa temática, apenas há um trabalho em curso dentro de um grupo de estudos de espiritualidade e medicina cardiovascular na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu apenas sou um interessado no assunto. Não é esse tema, nós entendemos que abrirmos como um colóquio seria mais interessante, porque é a prática clínica de todos daqui. Eu duvido que alguém, em algum momento, por uma expectativa, um anseio próprio, ou por uma demanda à beira de leito, não tenha passado pelas questões básicas. Então, o colóquio, a informalidade da casa e do modelo, exatamente para que a gente tenha essa interação. E, portanto, nós elencamos alguns pontos iniciais ali, mas era muito mais para dar vamos dizer assim, um início nessa reunião. E, conforme eu mencionei, nessas reuniões a gente tem procurado, assim como outros setores do atendimento, do acolhimento médico, trazer pessoas que estão, todos nós, mas ainda mais ligados a essa prática, e com talvez um interesse ou uma dedicação de estudo um pouco mais próxima desse tema. E então eu queria compor a nossa mesa de debatedores e desde já agradecer imensamente a todos, em especial ao Dr. Ricardo Lopes da Cruz, que eu queria que já viesse à mesa, com frequência, mas nem sempre está aqui na instituição, então tê-lo aqui hoje, Ricardo. Ricardo é chefe do Centro de Cirurgia Crâniofacial do INTO, pós-graduado em Direito Médico pela UERJ, membro titular da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado pela sua presença. Queria também convidar o Carlos José Coelho de Andrade, cardiologista clínico, membro da equipe do CTI do Hospital Procardíaco, e também o Dr. Gastão Luiz Fonseca Soares, psiquiatra da UFRJ, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Eu, especialmente, conheço o Gastão dos plantões da terapia intensiva, E então, tanto Carlos como o Gastão, há uma afinidade a mais de todos os plantões que demos juntos, e é uma felicidade enorme tê-los numa mesa como essa de espiritualidade e medicina. De que vamos conversar hoje?
Por que espiritualidade? Por que não religião? Por que não fé? Esse é um artigo do Lancet do ano passado, em que eu destaco ali, não é, que 84% da população tem afiliação religiosa e que essa é uma força poderosa na vida de indivíduos e comunidades. Tão importante que interfere sobre a prática médica, interfere sobre a adesão. Não é? Isso deveria ser considerado na formulação dos protocolos e das estratégias de saúde pública, e raramente isso é feito. As religiões, de uma maneira geral, elas têm muitas semelhanças e muitas diferenças. E isso não vem em questão quando nós vamos estabelecer uma estratégia de saúde, mas sim que elas devam ser consideradas. E veja, todos esses artigos do Lancet, menos de um ano, que a prática atual, muito comum de censurar ou ignorar grupos religiosos, muitas vezes com base em boatos, é totalmente inaceitável. Então, pensado assim de um dos principais periódicos, alertando para a relevância do tema. Descrever, conceituar espiritualidade é uma das tarefas assim mais difíceis por todo esse cuidado em que nós coloquemos num guarda-chuva, não é, uma definição que agregue, que aproxime as pessoas e não que ela possa ser de grupos ou de expectativas individualizadas. E essa expectativa individualizada, ela tem sido muito comum nas reuniões que cercam a espiritualidade, o debate na doença cardiovascular, porque a minha fé, a minha religião, o meu caso clínico, há um entendimento que aquilo possa ser emblemático para toda uma assistência, quando na verdade não é exatamente isso, que pareça ser importante. Essa definição é do grupo de estudo, então, de espiritualidade e medicina cardiovascular. Provavelmente vocês não vão concordar ou pensarão diferente, tanto que a gente diz que é uma definição, em formação, um estado mental e emocional que norteia nossos pensamentos, atitudes, ações e reações nas circunstâncias da vida, de relacionamento intra e interpessoal. O que é religião, religiosidade e espiritualidade? É importante essa distinção porque é uma grande superposição, mas são conceitos bastante diferentes, com alcance e amplitude também muito próprias. Religião é o sistema organizado de crenças, de práticas, rituais e símbolos, para facilitar o acesso ao sagrado, Deus, uma força maior, e aí então a denominação que cada um se aproxime mais. Religiosidade já é o quanto um indivíduo acredita, segue, pratica uma religião. Ela pode ser organizacional, eu vou ao culto, eu vou à reunião, ou ela pode ser meramente intrínseca, sem uma presença num templo ou numa igreja. E, finalmente, nessa conceituação, espiritualidade é uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao fim da vida, ao seu sentido, sobre as relações com o sagrado ou o transcendente. E aqui, então, a palavra transcendental, eu pessoalmente acho que auxilia muito na hora que a gente tenta conceituar e definir a espiritualidade. E, então, essa relação pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formação de comunidades religiosas. Então, a espiritualidade, ela é individual, ela é exercida independente da religiosidade. Naturalmente, que a religiosidade vamos dizer assim, uma alavanca, um alicerce importante para a espiritualidade, mas não é fundamental, não é exclusiva. Essa é uma outra definição em que aqui temos a participação, então, nessa conferência de Cristina Puchalski, que é da Universidade da George Washington University, e nesse documento eu acho assim bastante interessante, e insisto um pouco nessas definições, para nós termos uma homogeneidade do tema a ser tratado. A espiritualidade é a parte dinâmica e intrínseca da humanidade, através da qual as pessoas procuram um sentido final, um propósito, de novo, a transcendência, e experimentam relações consigo, com a família, com os outros, com a comunidade, com a sociedade, com a própria natureza. E o significativo ou o sagrado, de novo, o sagrado e o transcendente aqui como uma parte importante. A espiritualidade é expressa
através de crenças, valores, tradições e práticas. Esse é um outro gráfico que ajuda esse contexto, não é? O que é sagrado e o que tem dentro das diversas religiões, mas a espiritualidade, não é, como um envoltório maior, independente da religião que a pessoa possa professar. E, naturalmente, esse canal mais direto do sagrado, não é? Do sagrado, da religiosidade e da espiritualidade. Será que a espiritualidade interfere, não é, no aparecimento das doenças? E aqui então os nossos debatedores farão as considerações sobre as definições, mas também sobre esse aspecto. Interfere no adoecimento? Interfere na cura? Qual é o tipo de participação, não é, que o indivíduo mais religioso, espiritualizado tem sobre a sua evolução clínica? Há uma série de resumos, não é, como esses daqui, comentando sobre risco de hipertensão e hostilidade. Veja, aqui não é nem um questionário de espiritualidade, é um questionário de hostilidade. Depressão e hipertensão. No livro do Harold Koenig, que é uma das principais autoridades e tem uma disciplina de espiritualidade na Duke University, veja aqui um resumo, não é? Um número grande de ensaios clínicos, mais da metade mostrando, não é, que a religiosidade e a espiritualidade estão associadas a menor pressão arterial, melhor função cardiovascular, menos doença arterial, ou seja, o que para nós são os fatores de risco tradicionais tem uma redução com o conceito de espiritualidade. Ensaios mais recentes também, esse daqui, né, do Interheart, mostrando, não é, o risco atribuível ao aspecto psicossocial de 32%. Né? Na América Latina, depressão ou estresse permanentes, né, como também de alto risco para os eventos cardiovasculares. Então, há todo um conjunto de dados mostrando isso. E é um pouco disso que eu queria, então, não é, começar o nosso debate aqui. Eu acho que nossos debatedores vão dar um estímulo a mais aqui para a plateia. Então, espiritualidade interfere sobre os mecanismos de adoecimento e de cura? Ricardo, você quer começar, por favor? Obrigado, Roberto. Obrigado, André, pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui do lado do Carlos e do Gastão para falar sobre esse assunto. Eu acho que você introduziu muito bem o tema, mas acho que antes de responder a esta pergunta, é importante que todos nós lembremos que nós realmente não estamos aqui para falar sobre abobrinhas. Eu vou provar a vocês por que nós não estamos aqui para falar sobre abobrinhas. Saúde era definido como simplesmente o estado de ausência de doença, ponto final, até 1948. Em 1948, gente que não escreve abobrinha, a Organização Mundial de Saúde, passou a definir saúde como estado de bem-estar biopsicossocial do indivíduo. E depois, em 88, 40 anos depois, gente que não fala de abobrinha, o pessoal da Organização Mundial de Saúde definiu a saúde como ela é definida hoje. Se alguém lhes perguntar o que é saúde, saúde pela Organização Mundial de Saúde é o bem-estar biopsicossocial e espiritual de alguém. Então, definitivamente, nós estamos aqui para falar sobre saúde. Eu acho que ciência e religião sempre foram duas questões muito complicadas, né? Vocês sabem que Einstein dizia que a ciência sem religião era claudicante, que a religião sem ciência era cega. Então, na verdade, esse é um problema. Eu particularmente, não gosto muito dessa definição de espiritualidade que foi colocada ali pelo Roberto. Eu acho que, na verdade, o que o avanço da medicina proporcionou a todos foi uma divisão cada vez maior entre o corpo e a mente. Mas acontece que existe uma instância em cada um de nós que, na verdade, procura uma totalidade. Existe uma instância dentro de nós que transcende essa questão. Então, antes de responder essa pergunta, eu já vou passar para o Gastão e para o Carlos fazer algum comentário, eu gostaria de dizer para vocês sabem que a Bíblia diz que existe corpo, alma e espírito. Isso, gostei muito quando o Roberto deixou claro que a gente não deve confundir espiritualidade com religiosidade. A religiosidade, na verdade, a religião, ela é um potente estimulador às questões do espírito.
Então, particularmente, eu gostaria de começar dizendo para vocês que a minha melhor definição de espírito é uma que eu ouvi uma certa vez, muito simples, que disse que se você realmente crê que existe corpo, alma e espírito, é só você lembrar de um rádio de pilha. Quando você tem um rádio de pilha na mão, você tem o corpo. Quando você liga o rádio de pilha e ouve música, você ouve a alma. Se você muda e ouve esportes, você ouve a alma. Se você muda e ouve o noticiário, você ouve a alma. Mas a pilha do rádio de pilha, a pilha é o espírito. E é por isso que o espírito tem que ser renovado. E se há algo que renova a força do espírito, é a religião. Para muitos. 85% dos brasileiros se dizem adeptos de alguma religião. No último censo de 2010, 62% se disseram católicos, 22% se disseram evangélicos. 4 milhões de pessoas nesse país são espíritas. Mais de 5 milhões professam outras religiões. E 15 milhões se dizem ateus ou agnósticos. Mas depois eu vou contar para vocês o que um capelão, William Cummings, falou a respeito de ateísmo. Mas essa é uma outra história. Eu queria saber se Carlos e Gastão querem fazer alguma introdução em cima da introdução do Roberto. Obrigado, Roberto. É muito bom estar aqui com o Gastão, com o Ricardo, enfim, discutindo essas questões. Eu me declaro um crente ao extremo. E é interessante porque nesse exercício nosso do dia a dia, em particular lidando com os pacientes de fim de vida, como lidar com essa questão, na realidade, é como lidar com a demanda que existe, né? Então, no início eu via a questão da religião como um elemento importante, mas por mais que existam números que sejam generosos, ela não consegue abarcar todo mundo, né? E aí, por trás da religião, existe de fato uma espiritualidade. E aí é nessa questão que hoje em dia até se leva em conta a existência de uma espiritualidade laica, uma espiritualidade dita secular, que não acredita necessariamente na transcendência, mas que é uma maneira de ver a vida, de reconhecer o próximo, de reconhecer a natureza, de se sentir parte dela. E às vezes esse é um elemento que toca a pessoa e que a ajuda a enfrentar as dificuldades no dia a dia da vida. Mas por trás da questão da espiritualidade, e aí eu acho que ela independe realmente da própria espiritualidade e da religião, é o sistema de crença. E aí sim a gente consegue abarcar todo mundo, não fica ninguém de fora, né? Porque esses sistemas de crença, que são vários, e que existe um que a gente lida muito, que é um sistema de crença relacionado ao cuidado e à saúde, aí sim eu acho que a gente pode lançar a mão disso, atendendo a uma demanda. Porque a gente vai encontrar situações de todas as formas, pessoas que não têm nenhum tipo de sofrimento nessa dimensão, e outras que expressam esse sofrimento. A questão é se a gente está preparado a reconhecer, se a gente está preparado a estimular que isso se manifeste e preparado para tentar atender essa demanda, né? Então, assim, quando o quinto sinal vital foi cunhado, a dor, e mais recentemente está se querendo propor o sexto sinal vital, que seria a questão do sofrimento, né, que existe uma diferença de dor. Se a gente voltar um pouquinho, quando a gente olha para a dor e for olhar para a dor integral, não é? Uma dor total, não é? Um conceito que surgiu mais em quem lida com cuidados de fim de vida, existe uma dor física, uma dor social, uma dor espiritual. Opa, ela já está incluída no aspecto da dor, né? Não precisa a gente ir adiante na questão do sofrimento. Então, a espiritualidade, eu acho que ela está aí, né, fazendo essa interface entre a crença que está por trás dela e a religião que muitas vezes vem junto dela. Mas eu acho que para essa questão inicial, e a pergunta é o adoecimento e a cura, né?
eu acho que dependendo do sistema de crença, isso sim pode ajudar. Por exemplo, culturas em que, ligadas à religião, estimulam, por exemplo, o não controle da natalidade, a gente percebe que a incidência de câncer de mama é menor. Por outro lado, quando o câncer de mama se manifesta nessa população, já é um tipo de tumor selecionado, em que o prognóstico é pior. Então, dependendo de como se olhe para isso, isso pode ser lido de maneiras muito distintas. A questão, acho que central, é a gente estar preparado para reconhecer essa demanda e tentar dar conta na medida do possível. Passar o microfone aqui para o Gastão, mas assim, só para não ficar sem nenhum tipo de resposta à primeira pergunta, é claro que eu considero que a espiritualidade interfere nos mecanismos de doença e de cura. E eu queria dizer só uma frase antes de passar o microfone para você, Gastão, dizer o seguinte, que todo mundo aqui fala a respeito de um doente seu que evoluiu muito bem e fala assim, puxa, ele evoluiu maravilhosamente bem, mas também esse cara com aquele astral super positivo, super otimista, um cara com tremendo astral. Ou então aquele doente que evoluiu mal para burro, e ele diz também, pô, também aquele cara com aquele pessimismo todo, com aquele astral, eu lhes digo, o astral não existe. O astral é uma palavra inventada. O que existe é a força do espírito. É quem tem força, na verdade, para o enfrentamento da doença. Não há nenhuma dúvida que a espiritualidade interfere completamente na evolução de alguém. Astral não existe. O que existe é a força do espírito. Bom dia, pessoal. Boa tarde, desculpa. Não vou contraditar. Mas, sem sombra de dúvida, eu estou aqui por uma provocação do Roberto. Roberto me colocou aqui para expor o meu conflito. E eu acho que é bacana, porque durante 10 anos, enquanto eu era plantonista do CTI, durante esses 10, 12 anos eu fiz formação psicanalítica na Sociedade Brasileira de Psicanálise, em que impera a ideia freudiana. Então, eu trouxe exatamente esse pensamento hoje para trocar com vocês, porque toda a história começa na sensação enorme que nós temos, o nosso sofrimento, da nossa sensação assim, constante de, como é que se diz, da necessidade de uma ajuda externa, né? A criança nasce, a criança ao nascer é um ser absolutamente que não está entendendo bulufas do que está acontecendo em volta, e vem alguém durante muito tempo, diariamente, todo o tempo, acolhendo e dando significado e resolvendo as questões daquela criança como alguém que passa a ser o atuante da solução que ela não consegue dar conta. Esse desamparo primordial do ser humano é o que se compreende como a base da fé do ser humano. O Freud comenta isso muito francamente e ele desenvolve muito objetivamente. Como ele era judeu, ele fala muito a respeito da função materna, mas também da função paterna, porque o Velho Testamento prezava o temor a Deus. Então ele desenvolve a ideia do temor a Deus e o temor do pai, como uma solução do complexo de Édipo. A gente, com a égide do Novo Testamento, a gente pode também colocar como o amor da mãe sendo a nossa grande proteção. Esse estado de desamparo humano, segundo essa ideia, é o que promove em nós todos a grande, imensa, incomensurável necessidade de que realmente haja algo superior, sagrado, norteando e determinando os nossos passos. A grande questão que fica no ar, e eu não sei se a gente vai conseguir responder, com certeza essa resposta, eu não tenho essa resposta, se interfere no adoecimento ou na cura, mas no sofrimento, sem dúvida nenhuma. A ideia de que nós não estamos desamparados, que existe uma força superior interferindo
nos destinos, e mais ainda, sendo sensível às nossas súplicas, quanto maior o nosso sofrimento, maior a nossa necessidade, maior o nosso desejo de que haja alguém, ou uma entidade, ou uma força superior sensível às nossas súplicas. E aí é a fé, é o nascimento da fé. Então, eu não tenho como responder se interfere ou não no resultado final. Mas, sem dúvida nenhuma, os ateus sofrem muitíssimo mais. Os ateus não têm a quem pedir, não têm com que contar, e o sofrimento é muitíssimo maior quando a gente tem uma crença, uma fé muito fervorosa de que Deus não há de permitir que nada de mal nos aconteça. Eu queria dar só essa palavra inicial, porque eu acho que é a minha função polemizar, de certa forma, para a gente poder levar essa discussão adiante. Os ateus sofrem muito, mas normalmente eles costumam dizer: sou ateu, graças a Deus. Nós estamos abrindo para a plateia, para participações Se é um colóquio, eu queria fazer César. algumas colocações para os debatedores e outras para o conjunto dos participantes aqui nessa reunião. Para os debatedores, vocês conseguem identificar uma diferença entre espírito e espiritualidade? Porque eu consigo. Bom, primeiro deixa eu dizer por que eu consigo. Na minha ideia, espírito é um ente, é uma entidade que existiria dentro de nós. Portanto, seria uma coisa que, embora aparentemente abstrata, para quem tem essa crença, seria palpável. Existe o espírito, está dentro de mim, está dentro dela, não é? E espiritualidade seria uma virtude ou uma antivirtude, uma qualidade ou uma antiqualidade, na dependência de quem esteja encarando, e que funcionaria como um device, como um mecanismo para explicar o que a materialidade não explica, ou então para apoiar ou para ajudar aquilo em que os recursos materiais têm limitações ou não conseguem. Então, acho que há uma diferença entre as duas coisas. Eu quero dizer o seguinte, que a espiritualidade pode existir no agnóstico e no ateu, já o espírito não, para exemplificar. O Ricardo acabou de fazer um comentário que a vida real exemplifica. Há pouco tempo atrás eu escutei uma entrevista do Jô Soares com um colega que é médico e paraquedista, e ele contou experiência muito boa, né, entrevista, e uma experiência muito grave que ele teve, que ele acionou o paraquedas principal e esqueceu de desfazer uma regulagem no automático que ele tinha feito para um salto que acabaria 300 metros acima do nível do mar. E foi fazer um outro salto com o paraquedas automático, programado para abrir imediatamente aos 1.300 metros, quando o normal seria ele abrir aos 800. Nesse outro salto ao nível do mar, para o nível do mar. Então, o que aconteceu? Os dois se enroscaram durante a queda. E ele tem um vídeo que é um negócio de arrepiar, que ele estava com uma câmera na cabeça, ou em algum lugar, e ele entrou em parafuso, e a máquina filmou a terra em parafuso até ele cair. Não morreu, porque caiu em cima de uma árvore, teve uma fratura de bacia, teve alguma lesão, não morreu. Aí o Jô Soares perguntou a ele: e nessa hora, o que você fez? Nada, eu sou agnóstico e ateu, mas falei assim: meu Deus, me vale, eu pensei na minha família, etc. Então, a espiritualidade, ela existe no não religioso, isso é que eu quero dizer. É um mecanismo, é um instrumento que é privativo do ser humano. Nenhum outro ser vivo no mundo tem essa condição de qualidade ou antiqualidade, dependendo de quem analise. Então, não há um choque
também de outro lado, não há um antagonismo entre a materialidade e a espiritualidade. Há uma tentativa na mente humana de complementação. Tá certo? Então, esse é o meu conceito. Então, diante desse conceito, o que a medicina materialmente não consegue curar, a espiritualidade, junto com a materialidade, ela não funciona sozinha, na minha opinião. Para acabar, não existe um milagre puro feito por um ente transcendente. Existe um milagre feito pela fé e espiritualidade do cidadão e mais os recursos materiais que o estão ajudando a obter a cura. Tá bom? Desculpe eu me estender, mas coloque... Nós já temos três solicitações aqui. Eu queria passar ao Dr. Luiz Felipe Guimarães, que está aqui na segunda fila. Luiz Felipe é presidente da Associação Médico Espírita do Rio de Janeiro. O ano que vem haverá um evento grande, que é o MEDNESP, ele será o presidente desse evento. Queria até agradecer muito a sua presença nessa reunião aqui. Eu queria dizer inicialmente que o professor Harold Koenig, ele deve estar presente no dia 15 de junho do ano que vem, aqui no Rio Centro, ficou só de confirmar. Queria falar algumas coisas. Primeiro, em relação ao Gastão, quando ele diz que com certeza existe sofrimento, mas que ele não sabe responder. O sofrimento é adoecimento. Então, na realidade, já são sinônimos. Em relação ao que o Ricardo disse, a pilha, está bem claro para todos nós que somos médicos, quando se faz um transplante de fígado, a pessoa fica bem. Quando faz um transplante de coração, fica bem. Mas quando faz um transplante, e se um dia tiver de cérebro, ele está com o cérebro de outra pessoa. Mas aquele cérebro, 2 ressonâncias mostram que os cérebros são iguais. Mas por quê? Porque existe alguma coisa a mais ligada àquele cérebro, que é exatamente a pilha. Então essa pilha é diferente. Ele vai chegar em casa, ele vai ter outra mulher, ele vai ser uma pessoa bondosa, ou vai ter uma série de outros tipos de reações. Então a pilha é completamente diferente. No aspecto, quando a gente fala em espiritualidade, 2 coisas são importantes. Primeiro é o paciente, segundo é a equipe de saúde. Nós temos que saber que às vezes a equipe de saúde tem essa pergunta aí? Tem. Então desculpe. Não. Mas basicamente, eu acho que é importante, a análise do Ricardo foi muito objetiva, você tem uma pilha a mais. E essa pilha é a vertente de cada um de nós. E é a razão pelo qual, quando se fizer um transplante de cérebro, não vai dar certo. Dr. Kovac, depois do Dr. Fernando Rangel, nós temos uma pauta boa aqui para discutirmos. Eu acredito que você foi muito feliz em apresentar esse tema para um grupo importante como é esse do Procardíaco, porque nós todos lidamos dia após dia com esse problema. Eu me dou muita importância e atualmente estou estudando muito a parte bioética. Tenho participado muito de mesas redondas e Ricardo assistiu uma mesa redonda na Academia Brasileira de Letras, que o tema era a vida com hora marcada, a natureza desafiada. E era uma mesa composta de Paulo Niemeyer, eu, o Drauzio Varela, o Raul Kutait, o Cândido Mendes, etc. E eu, pelo que eu ouvi de importante realmente, Gastão tocou no aspecto da criança que, ao nascer, já se sente dependente, como é o evidente. E essa dependência, primeiro da mãe, da própria alimentação que a mãe vai fornecer ao bebê, e depois, à medida que nós vamos evoluindo na vida, nós vamos sentindo uma gradual sensação de desamparo. Quer dizer, esse desamparo que na infância é material, é alimentar, é tudo mais, ele se torna espiritual, e eu acredito que o tema de espiritualidade entra nessa fase, porque o ser humano ele está condenado a uma terminalidade. Isso é um ponto importante do ponto de vista bioético, e nós todos sabemos que teremos um fim. E não sabemos data, não sabemos como, e não sabemos o que vamos sofrer antes de chegar ao ponto final, que é a morte. Eu acredito que isso, automaticamente, na minha maneira de ver, cria essa sensação de
impotência ou necessidade, de alguma forma, de acreditar. Nós temos que acreditar. Espiritualidade se mistura com isso. Eu acho muito importante que, à medida que vamos sentindo essa aproximação do final da vida, e eu posso falar isso com toda tranquilidade, evidentemente, esse desamparo pode ou não precisar de um auxílio, o auxílio psiquiátrico, o auxílio religioso, a importância da confissão. Eu acho que a religião tem a importância fundamental nessas situações, mas não é necessário, a meu ver, a prática da religião. Não é necessário que você vá a um templo, que você vá a um dia marcado para a missa ou para qualquer outra circunstância vamos dizer assim, de materializar a sua espiritualidade. E acho que isso é a base do nosso sofrimento. É o desamparo, é o vácuo. Então eu acredito e eu vejo muito a força da fé da minha mulher, que encara as coisas que ela já passou, 3 ablações, cirurgia de mitral, vai ter que encarar outra de prótese e tudo, com a força absoluta. Ela me dá uma aula de espiritualidade. Então eu gostaria de fazer esse depoimento. Doutor Fernando, para que depois a gente possa seguir um pouco mais, dar uma celeridade a mais no nosso debate aqui. Obrigado, Roberto. Queria primeiro enaltecer essa qualidade de apresentação dos debatedores. Eu acho uma coisa extraordinária estarmos aqui debatendo esse assunto, que é um assunto da maior importância. Acho muito interessante a sua apresentação inicial, conceituando, né? Porque acho que isso é motivo de muita dúvida, né? Conceitual, né? O que é espiritualidade? A questão que vem de dentro para fora, né? O indivíduo expressa isso e consegue se relacionar com o seu ambiente, com as pessoas. Isso é espiritualidade, né? E a religião traz a organização desses conceitos, né? E a religiosidade seria a parte mais ritualística, né, disso tudo. Então acho que isso é muito importante. Outros 2 conceitos que talvez possam ser debatidos e que eu me arrisco a fazer algum comentário em relação a ateísmo e agnosticismo, que são conceitos bem diferentes, né? Que não devem ser confundidos, na minha opinião. Ateísmo é quase que uma religião, você professa a negação de Deus, né? da transcendência. Enquanto que o agnóstico é aquele indivíduo que não sabe, aquele só sei que nada sei. Então são conceitos diferentes. O outro afirma, o outro não sabe, o outro questiona. Só para finalizar essa minha fala, a importância desse assunto inserido do ponto de vista didático-pedagógico, né? Inclusive no ensino médico. Existe uma pesquisadora na área de didática, né? O André conhece, estudou isso também, nós estamos estudando isso, que é a Vera Candô, que ela publicou, talvez seja a principal pesquisadora brasileira nessa área de didática, ensino, e ela trouxe a dimensão da multidimensionalidade da didática, que não é só técnica, tem que estar inserido num contexto sociopolítico e também tem um aspecto cultural, que aí, no aspecto cultural, entra a religiosidade, a religião, provavelmente dita, e a espiritualidade. Se nós não entendermos nos alunos e transpondo isso para os pacientes o aspecto religioso, nós vamos cometer uma série de atitudes inadequadas, entendermos a percepção de vida, que varia muito de crença para crença, respeitar as diferenças, né, que são grandes muitas vezes. Como você falou, tem semelhanças e tem grandes diferenças. Isso na prática médica, então, é um assunto que deve ser estudado e trabalhado com o aluno, porque isso impacta na vida. Quantas vezes nós atendemos pacientes com esse ou aquele credo, isso tem condutas, tem uma maneira de encarar a vida e a morte bem diferente. Nós vemos isso na prática, né? Então, eu acho que isso, do ponto de vista até didático-pedagógico, tem uma grande importância. Você sabe, Fernando, que nos Estados Unidos, coordenado pela Puchalski da George Washington, foi feito um estímulo às escolas médicas que tivessem esse debate. E tinha uma verba para isso, e essas escolas passaram a ter o curso regular. Essa verba deixou de existir e os cursos continuaram em 90% das escolas médicas. Aqui no Brasil, não é, são poucos os cursos médicos que tem. Por outro lado, boa parte, inclusive aqui no Rio de Janeiro, das faculdades
tem as suas ligas de espiritualidade. Então, veja só, o aluno de primeiro, segundo ano, eu já fui a uma reunião de liga de espiritualidade da Unigran Rio, tinha 150 alunos de primeiro e segundo ano. Então, nós não estamos colocando no curso formal, pouco como pós-graduação, mas já tem essa demanda e organização, mobilização. Então, esse é um ponto importante. Queria avançar um pouco. Esse é um fluxograma, não é tradicional, de Koenig. Essa é a publicação brasileira de fácil acesso, está nos livros do Koenig, né, em que observem que com a religião ou espiritualidade, a fonte de crença em Deus, não é, se é uma experiência, não é, se são práticas públicas ou não, isso levaria, não é, a um aumento das virtudes humanas, o perdão, a honestidade, altruísmo, generosidade, que entendemos que isso não é necessário que a pessoa seja religiosa para ter essas virtudes aqui, tá certo? Então, primeiro ponto. Isso naturalmente leva a decisões, escolhas de estilo de vida, e aí então você começa a ter uma interface de mediadores bioquímicos, de inflamação, de estilo de vida, mais tabagismo ou menos tabagismo, né, que interferem então, nessas decisões, assim como o aspecto da genética, não é, a personalidade, as conexões sociais e, portanto, emoções negativas ou positivas, levando naturalmente a essas alterações imunológicas, inflamatórias, as funções cardiovasculares e a presença de mais saúde ou menos saúde cardiovascular ou como um todo. Isso se aplicaria a uma série de situações ou a todas as situações clínicas. Eu já destaquei, não é, quanto aqui está dependente de religiosidade ou não. E destaco nesse gráfico aqui, nesse fluxograma, não é, religião e espiritualidade. Eu acho que aqui está muito mais de religião do que de espiritualidade. Me permito, não é, questionar ou pelo menos comentar em cima de uma autoridade como Harold Koenig, não é, até que ponto isso tem tanto de religiosidade. E é então um viés meu. Eu acho que esse arcabouço de relações, não é, ele representa uma parte menor do que nós temos aqui nesta dimensão, não é, albergada numa cúpula muito maior de espiritualidade. E tudo isso daqui é passível de intervenção. Então, em especial na neurologia, na neuropsiquiatria, um sem número de estudos sobre os marcadores, sobre os neurotransmissores, não é? Com também uma série de experimentos, não é? Envolvendo exatamente a espiritualidade, marcando diferentes reações, não é? Traço de personalidade se superpondo à resposta em estratégias ou estudos de placebo e de nocebo sobre a resposta ou não, de acordo com a personalidade. Veja como isso pode ser interessante. Então, o que nós estamos aqui entendendo um pouco mais os mecanismos anatômicos, os mecanismos, não é, neurofuncionais, isso se aplicaria ao organismo todo, e então uma visão aqui, porque está inserido num entendimento dos campos de energia de cada um de nós muito maiores, fechando, portanto, não é, dentro dessa espiritualidade, dentro da energia que nos move, não é, mecanismos diferentes e que cada vez nós estamos mais próximos deste entendimento que, veja, este é um entendimento que tem mais de um caminho para seguir. O caminho, não é, que nós temos da neuropsiquiatria, o caminho que nós temos dos neurotransmissores, é um caminho que ainda esbarra nesse entendimento do porquê das respostas diferentes, e eu acho que é um pouco do que foi dito aqui, não é, o que tem na pilha que muda isso tudo aqui, né? Anamnese espiritual, como, quando, o que buscar, não é? Olha que interessante, esse daqui é da imprensa leiga, mas do Bloch, né, do Arnaldo, tem um ano, 100 perguntas. Eu destaquei as 3 primeiras aqui, que eu acho que é interessante, não é, para nós nos fazermos para o nosso dia. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? As 2 últimas perguntas, se sabemos viver ou se saberemos morrer. O professor Kovac aqui, né, fez uma provocação, por 20 anos ele vai falar que, né, ele está pensando com mais atenção a isso, é uma felicidade tê-lo aqui com tanta riqueza de conhecimento e de contribuições. Qual é esta demanda?
o grupo da Santa Casa, pacientes internados para procedimentos cardiológicos, né? Por um índice de Duke, que eu mostro um pouco mais à frente, crença em Deus, 99%, vou correr um pouco, crença na vida após morte, 73%, é um hospital em que 40% participa de congregações, a maioria católicos, a fé é importante, uma religiosidade intrínseca, acredita no benefício, gostaria de abordagem médica, recebeu abordagem médica. Então, entre acreditar em Deus, ter uma religião e receber o que esperou, né, 1/4 dessa população. E nós, os médicos, dessa mesma avaliação, 90% de crença em Deus, 68% de vida após a morte, participando também em congregações e tal, né? Acham adequado falar sobre religião, mais da metade. Acham que o paciente gostaria de falar sobre religião, mais da metade. Fala sobre religião, 17%. Então, há uma demanda de lado a lado não atendida, porque a gente não tem isso de uma maneira organizada na nossa formação. Não é? Nós aprendemos lá que a identificação do paciente é nome, idade, gênero, entrava salário, hoje não, e entrava religião. Hoje, não é? Parte disso ficou suprimida, então tem essa demanda não atendida. Essa é uma ferramenta interessante, não é, que tem um acrônimo de FICA, não é, mais uma vez da George Washington, que ajuda um pouco a buscar essa anamnese. Fé ou crença, importância, comunidade e ação no tratamento. Você se considera religioso ou espiritualizado? Não. Se você não se considera, o que te dá um significado na vida? Isso é importante ou não? Qual é a importância da fé ou da sua crença? Você tem alguma religião específica? Você participa de alguma comunidade? Não é? Ela dá suporte, isso é uma comunidade de interação, e a ação no tratamento. Você, então, deu uma sequência de anamnese que você gostaria que o seu médico ou profissional considerasse as questões religiosas nesse atendimento médico. Então, é uma ferramenta bem interessante, não é? E dá para quantificar a religiosidade dos indivíduos. Índice de religiosidade da Universidade de Duke, que é um dos mais tradicionais, que você consegue fazer muito dessas comparações, não é? Com que frequência você vai à igreja? Com que frequência você dedica o seu tempo? Na minha vida eu sinto a presença de Deus, as minhas crenças estão por trás da minha maneira de viver. Então veja, há uma parte organizacional. Religiosidade organizacional é você ir a uma reunião. Uma religiosidade não organizacional é o que você dedica de tempo, o seu interesse. E uma religiosidade intrínseca, ou seja, é a sua crença, a importância daquilo intrinsecamente para você. Então, dessa maneira você consegue pontuar e você, então, faz essas comparações. E passando um pouco, de novo, então, aqui para os nossos debatedores, é o aspecto de como a gente pode colher a anamnese. Não é? Veja, há um sem número de questionários que servem hoje mais para pesquisa e estudo do que para a prática, não é? Vários desses instrumentos aqui de depressão, ansiedade, qualidade de vida, gratidão, propensão ao perdão, de depressão, outro sem número. Não é o SF-36, que acho que na cardiologia a gente tem muita utilização disso, né? Escalas de esperança, de otimismo, de disposição para perdoar, né? E as escalas de gratidão. Então, são vários desses índices, desses questionários já validados no nosso meio também e que, portanto, são estratégias para a gente incorporar isso de uma maneira permanente na nossa anamnese. Então, enquanto a assistência olha um pouquinho essa proposta aqui, que eu acho assim, interessante para o nosso dia a dia, queria passar então aqui para os nossos debatedores, antes de abrir rapidamente depois para a nossa plateia. Quem gostaria de comentar? Carlos? Fazer um comentário a respeito dos nossos números. Eu não conhecia esses números, né? Esses números em relação à demanda do paciente, esses números que apresentou da Santa Casa. E se a gente for... Permita, né, Carlos? Depende do cenário clínico. Né? Num ambulatório de estética, talvez a demanda seja muito menor do que na nossa, que dirá, né? na oncologia. Não, né? Exato, porque, curiosamente, os números, por exemplo, alguns trabalhos... A gente tem muito ainda o que investigar nessa área, mas, assim, alguns recortes em oncologia e nos Estados Unidos.
aquele número ali de 17% é espetacular se comparado aos números de lá, né? Existe um trabalho que a demanda era naquele nível de 80%, 70% dos pacientes querendo algum tipo de suporte dessa dimensão, enquanto que do lado de cá a iniciativa do profissional de saúde, dos médicos, era de 0,6%, né? A demanda, quer dizer, esse casamento entre a demanda e a oferta de cuidado nessa dimensão é um problema seríssimo. E mais do que isso, o paciente interpreta isso dentro da qualidade do cuidado. Quer dizer, então, isso é interpretado como uma má qualidade de cuidado oferecido com essa enorme demanda que nos é apresentada e que não é atendida. Tem uma imagem que eu acho interessante, dentro do Vedanta, né, uma cultura indiana, que é assim, os cegos que vão palpar um elefante e que depois é perguntado o que cada um deles acha daquilo. Então, um cego pega na tromba, outro pega no rabo, um na presa, um na pata, e cada um deles vai descrever exatamente aquilo que eles estão sentindo, né? Aquilo ali é verdade. O que eles estão descrevendo é absolutamente verdadeiro, mas é parte da história, né? Cada um deles vai descrever, e o que a gente às vezes vê dentro desse conceito de espiritualidade, religiosidade, é um tremendo viés, né, de cada um de nós, sobretudo quem tem crença, né? Ele limita. Por isso que às vezes eu procuro insistir muito nessa forma de abarcar todos, e aí eu acho que a estratégia humanista é a que não deixa ninguém de fora, porque, de fato, quando a gente vai ver a qualidade dos cuidados de fim de vida, muitas vezes se chama muito a atenção de determinada tradição e os humanistas, eles ficam com uma lacuna, inclusive da gente aceitar o olhar de vida que eles têm, né? De não acreditar que tem nada depois. Enfim, e eu acho que seria uma maneira de abarcar todos. Tem um filósofo contemporâneo, que é o Ken Wilber, que ele tem uma teoria sobre tudo, né? E dentro dessa teoria sobre tudo tem uma de desenvolvimento humano, né? Que eu acho que grande parte da população vive uma realidade egoísta. Não egoísta pejorativamente falando, mas de muito autocentrado. Uma parcela menor vive uma etapa de desenvolvimento que ele chama de antropocentrismo, e que já reconhece o outro como semelhante, mas também corre o risco dos grupos se formarem, e aí você vê, enfim, tomando como exemplo a questão de religião, por exemplo, que às vezes a pessoa ela reconhece o grupo dela, mas não um outro grupo. E um extrato inferior, em termos de números, né, que seria o pessoal que olha e transcende isso, é holístico, né? E eu acho que esse olhar é importante, inclusive, para a gente dar conta dessa questão. Eu acho que, voltando aqui, essa anamnese, eu acho que é o ponto de partida para a gente tentar casar a demanda que é apresentada e a verdadeira oferta nessa dimensão. Na questão que eu vivo, por exemplo, em que o diálogo é ali de frente com o fim da vida, né, isso é lá em cima. E dar conta disso, só para finalizar, assim, se a gente for olhar para as dimensões da inteligência, por exemplo, que Gardner propôs já há muito tempo, uma inteligência sinestésica, uma inteligência social, ele tentou, durante algum tempo, transformar aquelas dimensões da inteligência em algo pedagógico, algo que a gente pudesse ensinar às pessoas e aquela dimensão florescer. No final de, sei lá, 2 décadas, ele chegou à conclusão que não era bem uma questão de insistir no ensinar. A vocação era importante. Ou seja, a questão das virtudes de cada um são importantes para poder reconhecer aquelas dimensões todas e manifestá-las, né? Então, o índice de burnout, por exemplo, que vem aumentando em algumas especialidades, é muito grande, porque lidar com essas dimensões não é simples, né? Tem necessidade do cuidado de nós mesmos para que a gente possa oferecer isso. Não é possível vender um peixe que não é nosso, né? Então, daí eu acho que a importância, e a gente vem visto isso, o índice de satisfação da categoria de profissional de saúde, sobretudo os médicos, estudos saindo agora recentemente, mostrando isso, que ela vem caindo.
o índice de suicídio nessa população é maior do que na população como um todo. Então, acho que um cultivo para lhe dar conta dessas questões é fundamental da nossa parte. Uhum. Gastão, você está vendo que o Roberto realmente está nos provocando, né? Porque antes dele passar a palavra para nós em cima de uma perguntinha, ele fala um monte de coisas importantes. Quer dizer, várias questões que foram colocadas aqui importantes. Eu insisto novamente. Ainda bem que temos a tarde toda aqui. Essa tarde. Eu falei para o André. André vai sair. Eu falei para o André que isso não ia dar certo. O André vai sair às 13h25 e vai deixar a gente aqui. Olha só, felizmente. Eu vou falar 2 minutos, vou falar 3 minutos. Existe uma instância dentro de nós que zela pelo eixo estruturador da nossa vida. Existe uma instância dentro de nós. E isso é a força do espírito. Sérgio Brito é o organista da banda Titãs. Ele escreveu uma letra numa música chamada Epitáfio, todos vocês lembram? Ele diz: eu queria ter trabalhado menos, queria ter me importado menos com problemas pequenos. Nós sabemos disso. Quando João Ascenso, levado por você, Felipe, dá uma palestra brilhante falando a respeito de algo que o Roberto tocou, que é exatamente felicidade e a sua relação com neurociências, ele lá mostrou que existem pelo menos 14 linhas de pesquisa no mundo inteiro consagradas, mostrando que para você ter felicidade permanente, não é aquela felicidade orgásmica, é aquela felicidade que fica. Você deve expressar gratidão sempre. Manter relações afetivas estáveis e legítimas. Você deve desenvolver a espiritualidade dentro de si. Isso é que garante que você seja um dia feliz. Então é assim, eu continuo dizendo, quer dizer, a Bíblia diz que o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Nós sabemos que isso não é astral. Quando Irving Yalom escreveu o primeiro best-seller dele, Quando Nietzsche Chorou, em 98, ele coloca lá um diálogo sensacional entre duas pessoas que, na verdade, viveram na mesma época, mas nunca se viram. Freud, o pai da psicanálise, se encontrando com Friedrich Nietzsche, um grande filósofo da contemporaneidade, e ele bota um diálogo dizendo assim, Freud vira para Nietzsche e fala assim, puxa, a esperança é essencial, e quem, a não ser nós, deveria manter isso no nosso doente. Eu acho que essa é a atividade mais difícil da nossa tarefa, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais, né? Então, assim, tentando responder a pergunta sobre anamnese espiritual, o que a gente deve procurar é identificar esperança, fé, força espiritual e valores. E não dogmas ou doutrinas. Mas isso é extremamente importante. Esse livro do Harold Koenig, Espiritualidade no Cuidado do Paciente, é um livro que todo mundo tem que ter. Tem que ter esse livro como tem que ter o livro do Michael Balint, que todo mundo conhece. O melhor livro jamais escrito sobre relação médico-paciente. O médico, seu paciente e a doença. Quando Michael Balint escreveu esse livro, ele que foi analisado por Sandor Ferenczi, o homem que escreveu maravilhosamente bem, que quando a alma sofre, o corpo sente. Ferenczi, que foi analisado por Freud e que foi o analista de Michael Balint. Balint escreveu esse livro e Koenig escreveu esse livro, que é uma bíblia para quem tenta entender essa questão. Então, assim, eu queria terminar essa minha breve fala dizendo o seguinte. Quando José Serra era o ministro da Saúde, Fernando Henrique Cardoso, na sua segunda presidência, no ano de 2001, Serra assinou, não foi ele que escreveu, o Programa Nacional da Humanização da Assistência Hospitalar. Foi lançado nesse país em 2001. E ali, Fernando, estava escrito o seguinte: aquilo que eu vejo quando você está lá no meio do CTI com os teus residentes, com a enfermeira, com a assistente social, eles colocaram nesse programa que você deve exercer uma coisa chamada clínica compartilhada, chamada clínica ampliada, em que as pessoas devem ser vistas de maneira holística pela psicóloga, pela assistente social, pela fonoaudióloga, pelo fisioterapeuta, pelo médico, pelo residente, porque essa seria a única maneira de você ver o doente como um todo. Vê-lo do ponto de vista biológico, psicológico, social e também espiritual. Então, é claro que deveria haver um talento. Não é para todos, obviamente. Uma delicadeza de você apelar. E muitas vezes a gente acaba empurrando isso para quem? Para a psicóloga.
mas ela tem essa sensibilidade, independente da religião que ela professe, de compreender que quando você deixa o paciente, exatamente como Freud disse, né? Se você estiver agindo bem com um paciente seu, independente da sua especialidade médica, você estará praticando a psicoterapia a cada momento. E da mesma forma, portanto, eu acho que nós devemos dar a oportunidade a alguém que encontra naquilo que crê a força para o enfrentamento da doença de poder fazê-lo. Esse é um talento a mais que cada um de nós deveria desenvolver. Gastão, me ajuda aqui. Espiritualidade, cuidados na assistência. As emoções dos profissionais não devem interferir nas decisões médicas. A espiritualidade pertence à área profundamente pessoal e intensamente emocional. Não abordar conteúdos emocionais sem adequada formação. Quer dizer, quanto que a gente consegue fornecer, quanto que eu preciso, né, de alguém com essa capacitação. Manter distanciamento adequado para facilitar a eficácia terapêutica. Não disponibilizar serviços religiosos sem a certeza da necessidade do paciente. Não realizar serviço religioso mesmo sendo da mesma crença. Olha como isso vai ficando complexo. Renúncia ao tratamento médico deve ser tratada com muita habilidade e não induzir culpa. Nós tivemos uma situação recente na unidade coronariana, de uma paciente sem perspectiva, fora de possibilidade terapêutica por um tumor cerebral. E dentro dos cuidados paliativos, a família não aceitava a analgesia porque o opiáceo poderia induzir a insuficiência respiratória. E a família deixava muito claro que acreditava no milagre e que, portanto, a gente deveria manter os esforços com o mínimo, né, de interferência possível. E numa interação com a equipe, dentro de uma preocupação de acolhimento, comentou-se, não é, que seria importante talvez rezar para o paciente, orar e tudo, né? A família pediu que o colega da equipe nunca mais visse esse paciente, porque entendeu que aquele profissional não faria mais nada, já que estava mandando rezar. Então, veja a complexidade. Acho que vamos pular o capítulo aqui de prece intercessória, acho que não vai dar tempo, mas né, meta-análise de prece intercessória, acho que o André não vai deixar eu falar isso, amanhã a gente faz outra reunião, mas então, em especial, né, o aspecto, Gastão, é possível um capelão para resolver isso tudo? Quem eu chamo? Eu chamo o pastor da igreja para ajudar? Como é que você vê esse aspecto assim, quando surge a demanda, não é? E as ferramentas que eu tenho para amparar aquela demanda? Eu estou gostando porque a discussão está saindo um pouco da questão de Deus existe ou não existe. Porque essa é uma questão... Esses slides eu suprimi, que eram 2 livros de cada lado, eu tirei. Isso aí... 2 livros, duas vidas de cada lado. 2 livros só da Veja, né? Aquela guerra. O Fernando comentou exatamente agora há pouco a definição entre ateísmo e o sujeito agnóstico. O ateísta é absolutamente um xiita insuportável. Todo sujeito ateísta, ele quer, de qualquer maneira, te provar alguma coisa. Assim como não é possível provar de um lado, não é possível provar do outro lado. O agnosticismo é algo que não é nem questão de cultuar, não existe outra opção. Não sei se alguém aqui já fez uma consulta psicanalítica, já foi um consultório psicanalítico. A maior queixa do cliente psicanalítico: meu analista não fala, né? Ele não fala nada. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Por que ele não fala? Porque ele não sabe o que falar. Ele, naquele momento, ele está tentando entender. E é uma regra básica. Enquanto não entendeu, não fala nada. Fica quieto, fica em silêncio. Quer dizer, o ser humano, normalmente, não suporta o não saber. Não suporta não entender. Quem trabalhou em terapia intensiva sabe o quanto que o intensivista se parece um pouco com Deus. Porque, não, já entendi tudo. Faz isso aqui na veia, faz não sei o quê, bota um CPAP e pronto, resolveu. Pensa que resolveu. Né? Mas é uma sensação muito ruim no ser humano não entender, não saber. Muito bem, então a gente bota de lado essa questão se Deus existe ou não. Fundamental, a fé.
Eu vou contar rapidamente uma história que aconteceu comigo. A gente estava conversando sobre alpinismo. Tem uma via muito chata, quando eu conseguia fazer essas coisas, ali no Corcovado, e o cara que estava guiando usava um material móvel, é um material que encaixa numa fenda e prende lá dentro. Mas se por algum acaso ser puxado com muita força, aquilo pode cair. Eu falei com ele, pelo amor de Deus, a minha segurança você faz no grampo que está enfiado na pedra. Ele falou, ok, fica tranquilo. O último lance era um lance que eu não via o guia. E eu combinei com ele, monta a parada lá em cima, a segurança lá em cima, no grampo, e que eu vou subir. Ele puxou a corda como dizendo que eu podia subir. Eu falei, tranquilo, eu estou no grampo, eu estou na pedra, eu não vou cair. Quando eu chego lá, ele tinha montado um sistema ótimo, muito eficaz, presos todos na fenda. Eu nunca teria saído do lugar se eu achasse que eu estava preso numa segurança de fendas móveis. Mas eu tinha fé inabalável que a segurança era garantida, então eu subi. Naquele momento eu não tive dúvida. Deus não sei se é importante, mas a fé em Deus é fundamental. Ninguém vive sem fé. Muito bem, eu só queria dar esse detalhe. Em relação à anamnese, fundamental a anamnese. Eu, quando deixei a cardiologia, eu estava crente que não ia mais viver risco de vida, o quanto que a gente vê paciente ameaçando suicídio. E nesse momento, sempre, eu não sei, eu pergunto, você acredita em Deus? Você tem uma fé religiosa? Você tem uma crença? Você tem ideia do qual é a sua missão na Terra? Óbvio que isso aí tem que fazer parte de alguma anamnese, de algum trabalho, quando a gente lida com o paciente, quando lida com o paciente com risco. Aqui que o Roberto está me perguntando, item 1. Lê do engano quem pensa que é possível trabalhar sem alguma emoção. As emoções estão presentes 100% do tempo, queira você ou não. Existe um negócio chamado contratransferência. A contratransferência são sentimentos que você manifesta em relação ao seu paciente. A transferência que ele manifesta para você. Existe muita gente que atua na contratransferência. Existem coisas terríveis, médicos irritados com o paciente fazem atrocidades à custa exatamente desse sentimento contratransferencial. Emoção está presente 100% do tempo. A espiritualidade pertence à área fundamental da pessoa, intensamente emocional, 100% que sim. Né? Se a gente leva em conta exatamente o que a gente está discutindo, a espiritualidade é isso que falta a todos aqueles torcedores da Rússia lá na Copa da UEFA. É o que falta exatamente, o que está faltando exatamente nesse monte de xiita, de gente explodindo o mundo inteiro agora. Exatamente. Sem citar, não vamos falar de Brasil, vamos falar da Europa, que é mais fácil. Não abordar conteúdos emocionais sem adequada formação. Pelo amor de Deus, não existe formação para um sentimento. Se você tiver um sentimento empático com o paciente, se você tiver uma sensação empática, se você tiver tempo e capacidade de absorver o sentimento alheio e atuar e agir em função desse sentimento que você está percebendo naquele momento, por favor, seja você mesmo, né? Não abordar conteúdos emocionais sem adequada formação. Manter distanciamento, o que é isso? Um para-choque? Eu não sei como é que se faz um distanciamento adequado. Não tem como, você está junto o tempo todo do paciente, né? Algumas pessoas se protegem e acabam não atuando como médicos. Atuam como um poste, sei lá. Não disponibilizar serviços religiosos. Isso eu já não sei. Isso pode gerar algum tipo de ofensa, pode gerar algum tipo de reação do tipo que o Roberto falou, o paciente interpretar como, bom, está chamando religioso, então é porque eu não tenho, mas já era, então chamando o padre para extrema-unção, sei lá, né? Isso já pode gerar algum tipo de reação. Não realizar serviços religiosos mesmo sendo da mesma crença, isso eu não sei. A grande questão, acho que dessa discussão hoje, Roberto, adianta ajudar espiritualmente apenas alguém ou não? Rezar, desejar o bem do outro, fazer, eu não sei o nome daquela uma religião que usa a mão e jorei em posição das mãos. Será que o ser humano tem capacidade de emitir uma energia através da mão e provocar uma mudança no destino daquela pessoa que está ali sofrendo? Eu não sei. Nesse ponto de vista, eu não sei. Eu gostaria que alguém tivesse essa resposta para mim. Através da mão, só 2 tipos: carinho ou porrada. Pois é.
Legal, Então, porque essa é a polêmica, né? Renúncia ao tratamento médico. Queria falar só o último item. Eu sabia que você ia gostar da culpa. Por favor, nunca induzir a culpa. Uma das piores coisas que eu acho que aconteceu e que já está saindo de voga atualmente é a ideia da psicossomática de que o sujeito desenvolveu um câncer porque ele era um sujeito assim ou assado, ele desenvolveu uma doença porque ele era assim assado. O sujeito já está num sofrimento enorme da doença dele e ainda em cima você coloca, olha, você está assim porque você é pessimista. Até agora há pouco o Ricardo falou do astral. É uma droga isso do astral. É uma droga a gente acreditar que o sujeito não melhora porque ele não tem fé, ele não melhora porque ele não acredita, ele não melhora porque ele está deprimido, porque ele está triste. Ele tem o direito, as pessoas têm esse direito de sofrer e ter essa sensação de sofrimento e de medo da morte. E a gente tem mais é que cuidar disso e não culpabilizá-lo pelo que está acontecendo. Desculpa, Gastão, acho que uma coisa que é importante, Gastão, só um segundinho, por favor. Um texto talvez voltado para o público americano, que tem uma forma de relacionamento médico-paciente, uma forma de responsabilidade em que se procura muito não extrapolar a sua competência. Por isso que eu acho que diz ali, né, se você não tem uma adequada formação versus um modelo mais de acolhimento. O acolhimento, né, que todos nós podemos dar, ele é mais do que bem-vindo, mas nós estamos falando de uma demanda específica desta ou daquela disciplina. Não é? Desta ou daquela formação. Imagina você, não é, se vier alguém aqui com uma crença muçulmana, com terminalidade, qual é a expectativa? Quanto que a gente consegue estar pronto para isso? Então, eu acho que é esse o detalhe para que a gente não feche, não é, a nossa via que tem que ser ampliada do acolhimento no maior sentido possível, não é, mas também não esteja ciente que muitas vezes nós teremos importantes limitações para essa abordagem. O Ricardo pediu a palavra e depois o Roberto, o segundo. Roberto, o André já está olhando feio, Roberto, mas tudo bem. Tem um colega lá atrás que pediu a palavra, mas eu queria só situar em 30 segundos, porque talvez nem todos aqui saibam que no INCA, assim como no INTO, existe um núcleo de voluntariado espiritual. Então, como eu disse, saúde é o bem-estar biopsicossocial e espiritual de alguém. Dentro da internação do hospital está escrito, você tem alguma religião? Isto é perguntado. E depois é questionado essa pessoa, você deseja receber assistência espiritual? Vai receber assistência espiritual aquele que desejar. Então, só para que vocês saibam que aquilo que nós estamos conversando aqui é algo real. Vários hospitais têm núcleo de voluntariado espiritual com indivíduos de várias religiões para aqueles que desejam receber um cuidado espiritual durante a internação. Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde do seu país. O Ministério da Saúde é uma análise dos hospitais pelo Brasil, hospitais todos ligados ao SUS ou às secretarias municipais e estaduais, e foi verificado 83 hospitais responderam às perguntas e quais as religiões que tinham a capelania. Porque o termo capelania, inicialmente se imaginava que seria só católico e depois foi visto que a capelania é ampla. Então tem trabalhos evangélicos, trabalhos espíritas, católicos, tem trabalhos judeus, vários trabalhos naquele mesmo hospital em dias diferentes. Alguns hospitais, inclusive, em Porto Alegre, em Fortaleza, não sei no INTO, tem uma sala separada e horários diferentes para eles, com entrada em horários específicos. Enquanto o microfone chega lá para o Roberto, nós não vamos ter tempo, seria toda uma outra apresentação sobre a parte de prece intercessória, e tem estudos randomizados, e quando foi dito ao paciente que ele não que ele ia participar de um estudo e que parte receberia prece à distância, e o grupo que foi informado, olha, o seu grupo não vai receber prece. O que aconteceu? Não morreu, mas teve mais evento adverso. Então, por quê? Bom, a minha situação é pior, porque nem rezando mais tem jeito, né?
Então, há uma série ampla, e isso é muito importante, porque aqui ninguém rezará mais ou menos por conta de uma meta-análise que diz que não muda a mortalidade geral, que não muda a reinternação e tal. Em vários dos cenários. Por quê? Não é? Porque o próprio autor, não é, ele chega que não ficou convencido que seja positivo nem negativo, mas há uma série de comentários sobre as dificuldades, as peculiaridades, não é, de se fazer prece intercessória para quem? Então, do ponto de vista acadêmico, tem muito pouco perto do que existe na religiosidade, na espiritualidade, no entendimento de cada um dos senhores. Roberto, depois o Najib. Infelizmente, eu vou precisar avançar um pouquinho, porque é culpa do André. Roberto, por favor. Roberto, parabéns pelo tema. Acho que é importante, né, estar se comentando com isso. Eu acho que também esse tema ele passa a ser discutido a partir do momento que a medicina se torna menos curativa, né, principalmente pelo aumento da carga global de doenças né, não curáveis e potencialmente sofríveis. E acho que vem muito de encontro a esse. É o único cuidado que tem que se ter, de certa forma, foi num comentário, até comentei com o Roberto, que foi numa mesa, num congresso, que o doutor Álvaro Azevum comentou que não fazer da espiritualidade o sinônimo de religião, porque senão isso pode trazer um impacto negativo até sobre o grupo, se isso for visto como um sinônimo. Acho que espiritualidade é uma coisa muito mais ampla do que isso. Acho que a religiosidade é um dos componentes, né? Assim como a questão relacionada, que isso está muito ligado à necessidade, quando se fala em termos de cuidados paliativos, da exploração da espiritualidade, a terminalidade é apenas uma das facetas dos cuidados paliativos. E quando ele menciona essa rejeição do paciente à oferta da religião, isso são exemplos que a gente vê. A gente já viu uma vez também na unidade sendo oferecido, quer paciente em fase final de vida, quer que venha algum paliativista, trouxe paciente, não, quase expulsou a pessoa. Quer dizer, não adianta encurtir, né, esse tipo de abordagem no final. É uma coisa que começa muito antes, a partir do momento que o problema tende a se cronificar, essa exploração da espiritualidade, ela tem que ser um processo que antecede em muito o momento que se aproxima da terminalidade. E só para finalizar, essa questão de impor, né, o próprio Carlinhos já ensinou para a gente as definições do relatório Spikes, né, que ele ensinou-se de como dar notícias, como se comunicar com a família. Acho que cabe a gente, quando traduzir isso para assistência, muito mais no sentido de oferecer, se o paciente está disposto e se precisa, e nunca trazer como um pacote, já oferecer como uma coisa pronta, mas estar sempre disposto a saber o que a pessoa precisa e para tornar isso disponível. Najib, parabéns pelo evento. Najib, por favor. Primeiro, Gastão, não são só os xiitas que se explodem, não, tá? Os sunitas também se explodem mais, do que os xiitas. Assim como no INTO, o Hospital Miguel Couto, lá trabalho há muito tempo, também tem voluntariado há muito tempo. Eu hoje presido o Centro de Estudos. Os grupos são cadastrados no Centro de Estudos, não é feita uma anamnese sobre religião ou espiritualidade ou crença, mas esses grupos eles têm livre acesso ao hospital, são cadastrados lá e, obviamente, se oferecem o seu auxílio àqueles que obviamente, desejam, né? Quer dizer, eles visitam todas as enfermarias e oferecem, e nós nunca tivemos problema. Nunca tivemos no hospital notícia de problemas quanto a isso, né? De alguma recusa. Em relação, só como contribuição, a sugestão em relação a renúncia a tratamento, eu sugiro 2 filmes, um mais antigo, né, Invasões Bárbaras, eu acho que muita gente já deve ter assistido, e o outro mais recente, Truman, que é um filme sensacional, que ainda está aí, eu acho que ainda está nos cinemas, com o Ricardo Darín também. São filmes sensacionais para quem quer ver um pouquinho essa coisa da relação da relação e a reação da pessoa quanto à terminalidade da vida e a renúncia de tratamento. Eu tenho a honra de participar do grupo de estudo de espiritualidade e medicina cardiovascular, GENCA.
está faltando um E. É o E da espiritualidade, mas todo mundo está vendo o E da espiritualidade aqui. Desde o primeiro momento em que foi proposta uma reunião, não é, sobre espiritualidade, o primeiro comentário, e eu participava como futuro presidente do Congresso Brasileiro de Cardiologia, não é, nessa condição, então eu participava da comissão executiva na SBC, o primeiro comentário que foi feito, para quantas pessoas era a sala? Para quantos vivos e quantos mortos? Esta pergunta vem em todas as atividades. Não é? Então, não é, a gente já sabe, passa rapidamente sobre essa ironia e faz a reunião porque a demanda está aqui. Não é? E, naturalmente, tem um número de milhares de espíritos nessa sala, que vocês estão muito bem acompanhados. Não é? Esse é o grupo de estudo em que a gente tem feito reuniões. Não é? Esse ano já teve no DECAG, na Socerge, Bahia, não é? Rio Grande do Sul e São Paulo. No site, a gente disponibiliza também as aulas que foram apresentadas. Esse grupo tem mais de 700 associados, o G7, que é o que tem mais, tem 770, então é uma demanda ainda não atendida pelo conteúdo que a gente tem para desenvolver. Né? Uma série de links, né, da Duke, né, George Washington, Stanford, que tem esse conteúdo também bem estruturado. A gente procura emitir, não é, um boletim, esse é o boletim dessa semana, falando de eleição, falando, não é, das aulas que estão disponíveis, não é, artigos comentados, que a gente tem procurado colocar também. E o ano passado fizemos o primeiro simpósio antecedendo o congresso da SBC e já está programado o segundo simpósio. Nós estávamos muito preocupados com a recepção do evento, né? A sala antecedendo o congresso, 320 lugares, teve uma frequência enorme, então a gente está, né, programado para o segundo simpósio. Eu preciso encerrar, eu queria agradecer muito a presença do Ricardo, né, demais do Gastão e também ao Carlos, não é? E esse aspecto de religião e de espiritualidade, né? A melhor religião é aquela que te faz melhor. Para os crentes, não é? E aqui então Max Planck, não é? A teoria da física quântica, um estudioso, né, de mecanismos que hoje são exatamente utilizados para explicar mecanismos da mente, cérebro, espírito. Então, não é um pensamento a mais. Para os crentes, Deus está no princípio das coisas. Para os cientistas, no final de toda a reflexão. No livro A Ciência é a aproximação progressiva do homem com o mundo real. Nesse livro, então, Filosofia da Física, uma importante inovação científica raramente faz seu caminho vencendo gradualmente e convertendo seus oponentes. Raramente acontece Saulo se tornar Paulo. Eu acho que a maioria conhece a história da conversão de Saulo em Paulo, em São Paulo, e todo, né, o berço do cristianismo. Né? E ele enfatiza isso que a gente está observando. O que realmente acontece não é a nossa mudança enquanto coletividade, é que os oponentes, acho essa palavra forte, morrem gradualmente, e a geração que cresce está familiarizada com a ideia desde o início. Não é? Então é isso que a gente observa. Há uma resistência grande, não é, na própria academia, enquanto que os alunos têm essa demanda muito maior. Por alguma falha minha aqui, não é, faltou a publicação, não é, porque medicina baseada em evidências. Não é? Há 3 semanas foi publicado o estudo da Nurses Study, não é? Que é um grupo acompanhado há mais de 40 anos, hoje são 270 mil enfermeiras de Boston, e correlacionando, não é, a prática organizacional da religiosidade, e aí então uma coisa interessante, e outros estudos também, mostrando assim, quantas vezes parte daquelas enfermeiras frequentava a sua congregação, não é? E basicamente em Boston, protestantes e católicos. Então, uma relação direta do número de vezes, menos de uma vez, 1, 2 ou 3 vezes frequentando a sua religião, mostrando lá redução de mortalidade
por câncer ou cardiovascular, de até 30%. Então, há muito para que a gente possa entender. E o grande objetivo, e eu estou assim, extremamente feliz, essa é uma reunião que eu gostaria que tivesse acontecido há mais tempo, né? Eu acho que há 25 anos, Gastão, eu gostaria de ter feito essa reunião. Mas eu não estava pronto. Eu continuo, não é, totalmente despreparado para isso. Mas o hospital talvez estivesse pronto naquela hora, mas não aconteceu. Hoje aconteceu, porque o hospital está pronto. É uma demanda de toda a comunidade científica, é uma demanda dos pacientes. Então, o convite é exatamente para que a gente possa, não é, ter uma modificação própria, porque não dá para estudar espiritualidade sem você próprio questionar os seus hábitos, sem você próprio, né, procurar modificar alguma coisa. De modo que é uma satisfação enorme, de alguma maneira, ter tentado fazer essa moderação. Mais uma vez eu queria agradecer muito aos debatedores, à assistência toda, ao Hospital Procardíaco, aos fundadores do Hospital Procardíaco, doutor Marcelo, doutor Francisco Eduardo, que estão aqui, me deram essa oportunidade há pouco mais de 33 anos, não assustem, né? Então, é assim, uma gratidão, e espero que a gratidão que eu tenho pelo hospital ajude a baixar um pouquinho a pressão arterial e o colesterol. A vocês todos, muito obrigado.